10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que não fecha. igreja Que ora, Igreja. que fecha, Igreja. que ora, igreja, não fecha. Igreja que ora. Eu sou casa de Deus. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e
Amado Pai, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, toda adoração somente ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos felizes, Senhor, porque em meio a tantos problemas, essa pandemia, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem permitido a gente viver mais um dia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te pedir, ó Deus, perdão, Senhor, das nossas fraquezas, da nossa falta de fé, Senhor Deus, mas queremos, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada abrir dos nossos olhos, que possamos confiar que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que não perdeu o controle de nada, Pai, tudo está nas Tuas mãos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo, que tem clamado, que tem orado um pelos outros, Senhor Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra fala: se meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, né, e orar, nós estamos fazendo isso porque nós só cremos no Senhor, Pai. No Senhor, nós não cremos em mais nada, só no Senhor, no Teu poder, na Tua vontade, Senhor Deus. Nós cremos que na Tua hora, Senhor, o Senhor vai dar um escape para todos nós, Pai, mas nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com as Tuas mãos, Senhor, de poder, de cura, de proteção sobre todas as igrejas, sobre todo o Teu povo, sobre este mundo, Senhor, esse país. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Por isso nós estamos sempre falando contigo, sempre te buscando e crendo, Senhor, que o melhor há de vir, porque o Senhor é o Deus que nos ama, que deu um dia seu Filho para morrer por nós naquela cruz, Pai. E é nessa certeza, Pai, que nós estamos aguardando em Ti, Senhor, uma vacina, uma cura, Senhor Deus, muito obrigado. Nós entregamos tudo o que vai acontecer, o louvor, Senhor Deus, a palavra que o pastor vai trazer, que ela venha preencher nosso coração, Senhor, de alegria, de paz, de esperança, Pai. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória é somente a Ti, Senhor. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar.
paz em Cristo, louvado seja Deus por aqui podermos novamente nos encontrar através desse canal, podemos orar, louvar e compartilhar da palavra de Deus. Creio que o nosso Deus está sendo celebrado, está sendo adorado através deste canal. Muitas e muitas igrejas, servos e servas do Senhor têm bendito o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Palavra de Deus que vem a nós nesta feita está ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 21. Eu leio: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Amados irmãos que me veem, que me ouvem, a Bíblia registra, a partir do capítulo 3 de Gênesis, o fatídico afastamento do homem em relação a Deus. Depois que o homem foi lançado fora do jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 24, e foi lançado fora devido ao pecado. A sua trajetória foi de afastamento de Deus. O homem virou as costas para Deus, tornando-se rebelde, tornando-se ingrato. Coisa triste, irmãos. É a pessoa que tem recebido tanto da parte de Deus se tornar ingrato. E esse homem passou a dar ênfase à criação. Passou a criar os seus próprios deuses, adorar a criatura ao invés do Criador. E tudo isso por quê, irmãos? Isso é uma fuga implacável. Começou a agir e cada vez mais longe de Deus. O homem passou como se a desistir de Deus. Essa fuga levou o homem como se a uma desistência. Mas vemos que Deus não desistiu do homem. E os relatos bíblicos nos dão essa ideia. Deus não abriu mão da sua criação, daquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Deus não desistiu do ser. O ser ofendido tomou a iniciativa de buscar o ofensor. O ser ofendido, Deus que foi ofendido devido ao pecado, tomou a iniciativa de buscar o ofensor. O ser superior desceu em busca do caído. Deus que jamais esteve inacessível ao ser humano. Jamais. Deus esteve sempre pronto a perdoar, a Bíblia diz. Deus não poderia abandonar a coroa da sua criação. Por isso que Ele está sempre pronto, sempre aberto a que nós nos aproximemos dEle. Bom, irmãos, aí nós vemos então que o Deus amoroso, na maior de todas as suas operações de resgate, de busca pelo perdido, isso nós podemos chamar de o esforço de Deus da reconciliação do homem. É disto mesmo que o texto que nós lemos em 2 Coríntios 5, 18, 21, fala do esforço de Deus na reconciliação do homem. E por quê, irmãos? Por causa do nosso valor. E é sobre isso que eu quero falar nesse sermão.
quanto é seu valor. Amados, o seu valor para Deus é muito maior do que você pensa, do que você imagina. E o esforço dele em nos reconciliar foi grande. E põe grande nisso, irmãos. Ele planejou essa aproximação, essa reconciliação, para que alcançados por ele, por meio deste esforço da reconciliação, possamos reconciliar outros. Veja bem, ele em nós nele e através dele em nós, outros por meio de nós nele. Aleluia! Eu repito, vejam bem, ele em nós nele e através dele em nós, outros por meio de nós nele. Esta é a grande obra da reconciliação. E o texto da palavra de Deus diz assim: e tudo isto provém de Deus. Tudo isto provém de Deus. Tudo começou com ele. E nesse sermão, quanto é seu valor? Eu quero fazer apenas 3 considerações, irmãos, que eu vejo no texto da palavra de Deus. O esforço que Deus fez para nos reconciliar, nele, através dele, por ele. Por quê? Porque tudo isso provém dele. O esforço, a primeira consideração, a conta deveria ser paga por nós, mas Jesus veio subrogar a nossa conta. A conta deveria ser paga por ele, mas Jesus veio subrogar a nossa conta. O texto de capítulo 5 de 2 Coríntios 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segundo o professor Cristiano Casatati, diretor do IBDFAN de São Paulo, subrogar consiste no ato de substituir uma pessoa ou coisa em lugar de outra. Numa compreensão simplificada, subrogar significa substituição. Por esse motivo, ela pode ser pessoal ou real. A subrogação pessoal consiste na troca da pessoa do credor, onde no direito um terceiro que paga a dívida alheia se subroga nos direitos creditícios. Já na subrogação real, opera-se a troca de uma coisa e podemos encontrá-la no direito patrimonial da família. Cristo veio nos substituir. A conta deveria ser paga por nós. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O pecado faz separação entre nós e Deus. E para reconciliar-nos com Ele mesmo, Deus não podia colocar em nossa conta a nossa própria dívida, porque nós não teríamos como pagar. O pecado é uma dívida impagável que temos com Deus. Por isso, Jesus contou a parábola do credor incompassivo para dizer que essa dívida que temos com Deus pode ser avaliada em 10.000 talentos, ou seja, 350.000 quilos de ouro. No primeiro século, um judeu jamais poderia ter tanto. O salário naquela época era 1 denário por dia, e para juntar esse valor, uma pessoa precisaria trabalhar 350.000 anos. Uma dívida impagável. E com essa passagem, Jesus está mostrando que jamais podemos quitar a nossa dívida com Deus. Jamais poderíamos cumprir as exigências da lei, as demandas da justiça. E a lei que é perfeita, a lei que é santa, que é pura. Deus não lançou em nossa conta essa dívida impagável, porque nós não temos como pagar. Aquilo que nós deveríamos pagar, Ele pagou por nós. Essa é a grande verdade, essa é a primeira consideração. Deus não lançou na nossa conta o nosso pecado, mas lançou na conta de Jesus, porque Jesus veio nos substituir. Glória a Deus, aleluia.
A segunda consideração que quero mostrar aos irmãos que a Bíblia aponta nesse texto de 2 Coríntios 5, 18 a 21, é sobre o efeito de Deus tornar possível a nossa reconciliação com Ele, nele e para Ele. O efeito. Jesus recebeu a transferência dos nossos pecados. Veja só, a nossa conta estava negativa e Jesus recebeu toda essa negatividade, todo esse pecado. Aquele que não conheceu o pecado fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Irmãos, a questão não é a nossa responsabilidade ou irresponsabilidade pelo pecado. Em nenhum momento somos considerados inculpáveis diante de Deus ou inocentes, ou desconhecedores daquilo que praticamos ou falamos ou pensamos. Não, irmãos, não se trata disso. A questão do texto é tratar a nossa inadimplência espiritual. Sabe o que é uma inadimplência? É quando a pessoa não está conseguindo pagar a sua dívida. E o ato de Deus é infalivelmente ver que não poderíamos efetuar o pagamento e vir e fazer a transferência negativa da nossa conta para a conta dele. Amados, Deus é justo, é santo. Ele não acoberta, Ele não passa a mão pelo pecado e nem dá outro nome para o pecado, muito menos faz com que não viu. Não, Ele simplesmente transferiu a nossa dívida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Agora, se Deus não colocou a nossa dívida em nossa conta, colocou a nossa dívida na conta de quem? A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo veio ao mundo como o nosso procurador, o nosso fiador, o nosso substituto. Quando Ele foi pregado na cruz, Deus pegou todo o nosso débito e colocou no nome dEle, na conta dEle. Ele foi feito pecado por nós, maldição por nós. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões. Naquele momento não havia beleza alguma nele. No dia da sua morte houve trevas sobre o dia, a escuridão total, demonstrando quão negro era o pecado que nós cometemos. As trevas são o lençol do pecado, irmãos, que nos cobria e agora está cobrindo o próprio Jesus. A multidão enfurecida escarnecia dele. Seus discípulos o abandonaram. Segundo Jesus, o próprio Pai o desamparou. Naquele momento, todos os nossos pensamentos, falas, atos foram transferidos do nosso nome para o nome dele, da nossa conta para a conta dele. Amados, eu não digo isso como se devêssemos ter pena do que Jesus fez por nós. Não, essa foi a sua missão. Ele sabia o preço a ser pago, ele sabia da morte que o aguardava, o que seria consolidado na cruz. Essa dívida, esse pecado foi totalmente transferido para ele, e no seu brado, Tetelestai, ele confirmou: eu recebo, está consumado, eu recebo os pecados deles, eu assumo o lugar deles, pode botar tudo no meu nome, eu pago toda e qualquer dívida deles, dos próximos e dos que ainda vão nascer. Aleluias! Foi isso que ele fez, meus queridos. Ele recebeu todo esse peso que deveria estar sobre nós. A terceira consideração para nós encerrarmos. A Bíblia aponta nesse texto sobre o feito de Deus para tornar possível a nossa reconciliação nele, por ele e para ele. A terceira consideração é que a justiça de Jesus sobrepujou. A justiça de Jesus
sobrepujou em nossa conta. A justiça de Jesus sobrepujou em nossa conta. Sobrepujar é ultrapassar em altura, é sobrelevar, é exceder. E 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito elevado, isso é excelentíssimo. Tudo em nosso favor, feitos justiça de Deus. Cristo, num só ato de justiça, destruiu em seu corpo o pecado. Ou seja, Cristo, o justo, se fez pecado para que o pecador, através dele, se tornasse justo. Aleluias! Depois que Cristo pagou a nossa dívida, Ele fez uma transferência de crédito para a nossa conta. A nossa conta que estava negativa foi tudo transferido para a conta dele. Mas depois que Ele pagou o preço, Ele fez uma transferência de crédito. A nossa conta começou a ficar positiva. Ele depositou em nossa conta toda a sua infinita justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nossos débitos, nossos pecados foram lançados nele. Cristo foi pendurado na cruz e sofreu o julgamento de Deus. Gálatas 3, versículo 13. Lá em Deuteronômio 21, 22, 23, diz assim: porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu em herança. Da mesma forma que o corpo de um criminoso estava sob a maldição de Deus, assim Cristo, pendurado na cruz, sofreu o julgamento de Deus, a mesma humilhação de todo criminoso condenado. Jesus foi contado com os transgressores, assim como mencionou o profeta Isaías 53, versículo 12. Em suas horas derradeiras na cruz do Calvário, Cristo tomou sobre si a culpa dos pecados da humanidade. Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu a punição e a condenação que era nossa. Ele carregou a nossa culpa. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Cristo morreu em nosso lugar. Sua morte nos substituiu. Por isso agora, como transgressores, podemos ser perdoados. Aquele que não conheceu o pecado foi contado como transgressor, deu a sua própria vida. Esse é o grande amor de Deus. Qual é o seu valor? É muito. Seu valor é muito alto. Segundo o pastor e reverendo Hernan Dias Lopes, ser justiça de Deus é toda a justiça de Cristo foi creditada em nossa conta. Quando Deus olha a nossa conta no banco celestial, Ele não vê mais débito algum. Ao contrário, vê um crédito de valor infinito. Todos os méritos da justiça de Cristo nos pertencem. A Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem um valor infinito para Deus. Ele comprou você não com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso do seu Filho. Esse foi o preço da sua reconciliação, da minha reconciliação. O que você ainda está esperando? Volte-se para Deus ainda hoje. Comece a provar desse amor. Esse amor que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Glória a Deus, você e eu valemos muito. O nosso valor não é de graça não, mas é pela graça que fomos alcançados, fomos reconciliados, fomos resgatados e hoje somos livres de toda e qualquer condenação. Quanto é seu valor? O seu valor é muito, 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 muito alto. O seu valor é o amor de Deus. Deus te abençoe, querido, que você possa se revestir desse amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E nas palavras do pastor reverendo Hernan Dias Lopes, quando Deus olha a nossa conta no banco celestial, Ele não vê mais inadimplentes. Ele não vê mais débito algum, pelo contrário, Ele faz um crédito de valor à nossa conta. E esse crédito é toda a justiça de Cristo, agora passa a ser nossa. Por isso o texto de 2 Coríntios 5, 21 fala, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você é feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe.
Um forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.